Esse vídeo ele vai para todos os pais, mas principalmente para os pais que têm crianças com problemas comportamentais ou estão com alguma dificuldade no manejo parental dos seus filhos. Então vale a pena assistir. Primeiro, eu vou começar falando o que molda o comportamento do seu filho, tá? O que faz o seu filho ter um comportamento ruim? A primeira questão é a genética. Então nós temos os fatores genéticos, esse aí está fora do nosso controle. A segunda questão é o ambiente. O ambiente já entra um pouco naquilo que nós, como pais, podemos dar uma controlada. Só que o ambiente também tem aquela parte que sai fora do nosso alcance, que é o quê? A escola, os amigos, a família, como as outras vivências vão ser do seu filho. Agora, dentro do ambiente, o que nós conseguimos moldar é o manejo parental. Então, quando a gente quer moldar o comportamento de uma criança, a gente tem que modificar muito a maneira como nós pais olhamos para essa criança e observar o que a gente pode estar fazendo de errado ali em cada situação. Então, vou convidar vocês para pensar um pouquinho. Qual tipo de manejo parental vocês estão fazendo com o filho de vocês? Só amor não basta, tá? Não funciona. Né? A gente precisa de amor, de afeto, de limites, e como a gente vai fazer isso? Então, vou falar para vocês algumas coisinhas ou regras básicas e algumas ideias de pensamentos que vocês podem ter para realmente refletir sobre isso. Todo comportamento que a criança tem, vocês podem começar analisando o que é o antecedente deste comportamento e o consequente. O que é isso? Então, a criança, ela fez uma birra porque você pediu para desligar a televisão. O antecedente é a regra que você colocou, ok. E o consequente é o que você fez depois disso, né? A criança fez a birra, chorou, esperneou. Você bateu na criança? Você realmente deixou ela ficar mais 1 hora na TV porque você estava tão cansado do seu dia que você falou assim, ai, tá bom, deixa lá, né? Cedeu para essa criança? É nisso que a gente consegue realmente atuar. Como assim, né, doutora? O que a gente pode fazer? O consequente, tá? É onde a gente precisa ter realmente uma consistência. Se você ceder para essa criança, né? Uma coisa é você ceder 5 minutinhos e falar, filho, tá bom, 5 minutos e desligar depois de 5 minutos. Uma coisa é você deixar essa criança sem o limite daquilo. Se você cede demais, né? Se você passa por cima das suas próprias regras, essa criança ela passa a ter uma dificuldade muito grande, primeiro em assimilar as frustrações, e passa a ser até aquele adolescente ou aquele adulto imaturo, que não sabe lidar com os problemas da vida. Então, o ideal é que você realmente coloque o limite e não ceda daquele limite que você colocou. Sim é sim, não é não, né? E o que acontece muitas vezes é quando os dois, né, os pais, eles não falam a mesma língua dentro de casa. Então, vocês precisam se alinhar como pais. Isso vale para pais separados, isso vale para famílias que às vezes, por exemplo, tem a avó que também participa muito da criação do filho, ou o avô, enfim, né? Isso vale para qualquer tipo de família. Você precisa ter consistência naquilo que você delimita como certo e errado, né? Para essa criança ter uma compreensão melhor de mundo e das regras estabelecidas. Como a gente estava falando de genética, algumas características realmente são genéticas. Por exemplo, a gente já sabe, né, por estudos, que a introversão tem uma associação genética. Então, crianças podem nascer com características de introversão. Pode ser aquele bebezinho mais tímido, mais calado. Tem bebês, por exemplo, que já nascem extremamente reativos ao mundo. Isso faz toda a diferença, né? Agora, os comportamentos aprendidos é o que a gente consegue modificar. Por exemplo, falar palavrão é um comportamento aprendido. Então, a gente consegue ter uma modificação ali e atuar em cima dele. E aí, pensando nessas características, tanto de temperamento dessa criança quando nasce, o bebê fácil ou o bebê difícil, a gente também tem que pensar como o mundo ou vocês como pais agem diante dessa criança. As crianças às vezes já têm uma agressividade maior do que outras, né? E o mundo com essas crianças que já são mais agressivas ou mais reativas tende a reagir a elas com estratégias mais punitivas, né? E também a se distanciar. Quando a criança ela é muito difícil, os coleguinhas se distanciam, ignoram, saem de perto ou só brigam, a escola briga, os pais brigam, né? Então observe isso, observe como o mundo e como vocês como pais reagem ao seu filho. Né? Isso é uma das estratégias. Se a criança é boazinha, a tendência é um ambiente amoroso e até mesmo super protetor com essa criança, se ela é muito insegura ou se já é uma criança que tem muitos medos.
Então a gente tem que pensar no que é melhor para aquela criança naquele momento, do que ela está precisando, né? Eu atendo muitas crianças, por exemplo, com transtorno opositor, que são crianças muito reativas ao ambiente, muito irritadas. O mundo já reage a essas crianças com tanta raiva, porque elas também reagem com raiva. E aí elas acabam alimentando esse comportamento como se fosse um ciclo. Então tentem modificar como pais no intuito de que, assim, eu não preciso reagir com raiva quando meu filho reage com raiva comigo. Eu preciso me acalmar, eu preciso estar bem, e aí sim eu vou reagir da maneira como eu acho que eu devo agir. Eu sei que muitas vezes a gente tenta trazer a parentalidade, as ações de uma maneira muito natural, né? Naturalmente eu vou fazer desse jeito, mas quando a gente vê que a coisa não está funcionando e que seu filho realmente está passando por problemas comportamentais, a gente precisa tornar consciente isso. Então, pensar para poder agir. Outro ponto que eu acho interessante falar é, por exemplo, quando os pais são muito rígidos e muito punitivos. Vou dar um exemplo. Uma criança chegou com um bilhetinho na escola. Que não fez a tarefa. Aí o pai ou a mãe olha o bilhete e fala assim: se você chegar de novo com esse bilhete, eu vou te espancar, né? Ou você não vai andar de tanto que eu vou te bater, ou você vai ficar sem o computador até o ano que vem, né? Dá uma punição muito grande ou muito perversa, né? Para uma situação pequena. O que essa criança vai fazer se ela receber outro bilhetinho? Pensem comigo. Você acha que elas vão contar, né, que elas receberam outro bilhete? Então, a punição ela não pode ser uma coisa muito grande ou que gere muito medo, né, que fazer com essa criança ela joga o bilhetinho fora, né? Então, tentem pensar comigo. Excesso de punição não funciona. Rigidez demais não funciona. Nós, como pais, a gente tem que se flexibilizar e a gente tem que escutar a criança. Escutar. Eu não tô dizendo que não é para punir o bilhetinho que ela recebeu, né? Poxa, ela recebeu o bilhetinho da escola, tudo bem, você pode pôr um castigo ali no dia ou alguma coisa específica. Mas mais vale também elogiar porque ela te contou, ela te mostrou, né? Ela compartilhou com você que ela fez uma coisa errada e que vocês podem, assim, conversar e atuar juntos sobre isso. Outro ponto que eu sempre falo é a questão do autoconhecimento. Se nós pais não temos autoconhecimento sobre nós mesmos, a gente não consegue ajudar os nossos filhos. E o autoconhecimento ele pode acontecer através de reflexões, vocês mesmos pensando sobre como foram os seus pais com você, mas também pode ser através de psicoterapia. Eu muitas vezes acabo indicando para a família psicoterapia porque é uma maneira mais rápida e efetiva da gente conseguir se conhecer melhor, conhecer os nossos próprios traumas, as nossas próprias vivências, para a gente poder ajudar os nossos filhos e talvez não replicar, né? Muitas vezes, quando a gente tem vivências anteriores, a gente tende a ter dois caminhos, né? O meu pai me bateu tanto e funcionou, então eu também vou bater bastante no meu filho. Será? Né? Será que vai funcionar com o filho de vocês? E é um outro ponto. O meu pai, ele me bateu, ele pôs muito limite, ele era rígido. O outro caminho é, eu não vou pôr limite nenhum, meu filho vai poder fazer o que ele quiser, porque eu acho que eu sofri demais com isso. Também tá legal? Não, né? Então a gente precisa realmente olhar para como foi com a gente, tratar isso dentro de nós para a gente conseguir agir da melhor maneira com os filhos. Existem alguns estilos parentais que na literatura a gente divide. Existe o estilo permissivo, o negligente, o autoritário e o participativo. O melhor deles é o participativo. É o que a gente tende a ter uma resposta melhor dessas crianças. Como que a gente sabe que é melhor? Estudando famílias com estilo participativo, estudando famílias com estilo negligente, né? O negligente, ele já fala por si só. São pais que eles põem nada de limites, mas também são muito pouco afetivos. Então a criança meio que fica largada, eles não participam da vida dos filhos. Essas crianças tendem a ter mais problemas comportamentais do que crianças, por exemplo, desses pais participativos. Os pais punitivos são aqueles que colocam muitas regras e são também distantes afetivamente das crianças. Não participam da vida dos filhos e eles colocam regras demais e quando as crianças não fazem, eles punem muito esses filhos, até mesmo com punição física ou usando punição verbal também, mas de maneira xingamentos ou punições mais intensas. O estilo permissivo são aqueles pais que eles são super afetivos e tudo mais, mas eles não colocam regras. Então a criança pode tudo. Né? Então são crianças com muita dificuldade em lidar com frustração, são crianças que vão ser realmente adultos muito imaturos. E o que é o estilo participativo? Que é o
o primordial, é o que a gente tem que tentar chegar a esse estilo, né? Eu sei que não existe uma perfeição, não existem pais perfeitos, mas o estilo participativo a gente sabe que são protetivo para essas crianças no futuro. Então são pais que põem regras sim, que existem limites dentro de casa, então que são realmente adequados no sentido de que não é não, então não pode isso, não pode aquilo, mas eles participam e são muito afetivos na vida do filho deles. O que é ser participativo na vida do filho? É eu poder assistir alguma coisa que meu filho vai apresentar na escola, é eu ver um jogo de futebol, é eu querer brincar com o meu filho e eu deixar ele escolher a brincadeira, é eu escutar o que ele gosta, é eu tentar adentrar na vida dele, olhar as figurinhas que ele gosta ali, os cards que ele gosta de trocar com os amigos, é eu participar ativamente da vida dessa criança, para essa criança poder compartilhar comigo os desejos, ela compartilhar o que faz ela sofrer. Então, eu vejo hoje em dia que muitas vezes os pais, eles têm, primeiro, né, a gente tá numa geração que os pais, a maioria trabalham, né? A gente está num ambiente onde a tecnologia ela consome muito no nosso dia, então os pais acabam ficando muito alienados no celular e as crianças também. Isso não gera uma participação e uma troca dentro de casa. Então, o ideal é realmente tentar estar junto da criança e se envolver nas atividades e nas coisas que ela está fazendo. Então, assim, pensando, será que o seu filho tem falta de limite ou ele está com falta de participação na vida deles? Reflita sobre isso. Outro ponto, fazer combinados com as crianças. Crianças adoram combinados. Combine e cumpra o combinado, por favor, né? Não vai fazer o combinado e depois ceder ou realmente não oferecer aquilo que você prometeu para a criança. Mas crianças funcionam bem com combinados. E avalie também se a regra que você está colocando para aquela criança é uma regra justa e uma regra que aquela criança tem condições realmente de efetivamente fazer, né? Você vai colocar uma regra para uma criança de 1, 2 anos, obviamente essa criança não vai ter nem cognitivo ainda para poder realizar aquela regra. Então, muitas coisas a gente tem que pensar, será que aquela criança tem condições de aprender? Será que essa criança tem potencial para realizar aquilo que a gente está falando? E os combinados que funcionam durante o dia a dia, que realmente faça, cumpra, porque isso traz previsibilidade para a criança. Então, quando a criança sabe que tal coisa poderá acontecer, isso faz com que os comportamentos dela ela tente controlar, porque ela sabe que aquele combinado foi feito, que ele vai ser cumprido. E o mais importante para a gente finalizar o vídeo, o amor incondicional. Então, ame o seu filho por quem ele é, não ame pelo comportamento que o teu filho tem. Isso faz muita diferença, tá? Principalmente quando a gente lida com crianças com problemas comportamentais. Se eu tenho uma criança com transtorno opositor ou um transtorno de conduta, ela já não se sente amada. E a tendência dos pais é realmente a punição, o distanciamento dessa criança. Então, ame por quem ele é. Ame por ele ser seu filho, não ame pelo comportamento que ele acaba tendo em determinada situação. O comportamento a gente vai tentar moldar. Amar é o quê? Aceitar o seu filho como ele é, aceitar as limitações dele, aceitar que muitas vezes ele não vai dar conta de fazer determinada coisa ou que ele vai errar, né? Valorize, o amor ele também aparece através da valorização. Então valorize as coisas que ele faz, valorize o desenho que ele fez, coloque durante a casa um desenho que ele realizou num lugar de destaque, que ele possa ver, que ele possa se sentir importante, mesmo que não seja um desenho tão bonito, né? O seu filho ele vai se sentir mais valorizado, mais amado e mais pertencente ao grupo familiar quando ele sabe que você se interessa pelas coisas que ele se interessa. É muito mais fácil a gente se interessar pela coisa que a criança se interessa do que fazer e trazer essa criança para o mundo adulto para ela se interessar pelo que você se interessa. Né? Então, por exemplo, eu gosto de jogar tênis. Se o seu filho não gosta e não entende sobre tênis, isso não vai ser um momento prazeroso para ele. Mas se o seu filho gosta de jogar futebol e você não gosta, você pode participar do futebol dele, você pode conhecer os amigos, saber o time que ele joga, conversar com os amigos, trazer para dentro de casa. Então, assim, valorize o seu filho, traga ele para participar do ambiente familiar, isso traz segurança para ele. Então é isso, obrigada por terem ficado até o final aqui no vídeo. Compartilhem com quem vocês acham que esse vídeo vai ser importante. Isso não é uma regra absoluta, tá? São algumas ideias do que a gente pode melhorar como pais. E se realmente, né, a gente não conseguir modificar determinados comportamentos, o ideal é realmente procurar a ajuda especializada. Existem profissionais que trabalham especificamente com orientação de pais, que podem auxiliar no processo, ou se seu filho tem problemas comportamentais e realmente está de muito difícil manejo, procure um psicólogo ou um psiquiatra. Obrigada!